Tô num debate entre aspas, com a turma aqui. Você está satisfeito? Você achou que o Palmeiras mostrou bons sinais contra o Capivariano? Você acha que o Capivariano é muito fraco? A minha teoria é a seguinte: pegou o time fraco, passa por cima. Foi o que o Palmeiras fez. Uhum. Tem algumas questões? Tem algumas questões, óbvio. O Palmeiras tem um meio de campo pouco aberto? Tem um pouco aberto, mas, enfim, pra mim, o Palmeiras está numa evolução natural, considerando que a gente está no dia 23 de fevereiro. Queria saber de você, Isa, o que você achou do Palmeiras no final de semana, o que você tem visto dos jogos e considerando aí, tentando um pouco dessa evolução, tendo em vista que a gente acabou de passar o Carnaval. Olha, Danilo, primeiro boa tarde, né, para você, para todo mundo que tá acompanhando a gente. Eu acho que o Palmeiras fez o que precisava fazer. Diante de uma equipe que a gente sabe que o Capivariano é uma equipe mais fraca, com menos recursos do que o Palmeiras, mas que foi uma equipe que teve uma postura muito legal durante o jogo. Acho que o Capivariano foi um time que tentou, né, jogar, tentou atacar o Palmeiras. É claro que a gente pode apontar algumas questões aqui que o Palmeiras pode melhorar, como, por exemplo, o que a gente vem sempre falando aqui, da questão de dar espaços, né, dar liberdade ao adversário. O Capivariano teve até oportunidades de fazer o gol, mas como um todo, acho que o Palmeiras está sim em evolução. O Palmeiras fez o que precisava ter feito, não sofreu muito nenhum da partida, né? Então foi um jogo relativamente tranquilo. A gente tem visto aí, né? Às vezes eu entendo que assim o torcedor ele quer ver o time 100%, né? O time sem defeitos nenhum. Mas a gente tem visto tantos times grandes com dificuldades. O Corinthians precisou ir para os pênaltis contra a Portuguesa, que é um time tradicional, mas é uma equipe que está na Série D do Brasileirão. E que tá redondinho e tudo mais, mas o Corinthians sofreu para passar. O Santos não passou do Novo Horizontino. No Rio de Janeiro, o Flamengo, por exemplo, suou para passar também do Madureira, né? Nesse primeiro jogo que a gente viu da semifinal do Carioca. Então é normal, né, que existam alguns ajustes ainda, porque a gente está em fevereiro. Acho que o Palmeiras fez um jogo seguro, tranquilo, e o que mais me chamou a atenção, não sei você, Danilo, mas para mim foi a qualidade de substituições do Palmeiras, né? A gente viu no começo do ano, e até no ano passado, nossa, mas aí tem que usar muito os jogadores da base, não tem tanta reposição assim, né? Alguns falavam. E nesse jogo contra o Capivariano, a gente viu sair do banco de reservas o Arias, né? Que foi a grande atração do jogo, a estreia dele. A gente viu o Evangelista entrar no jogo, o Sousa, que para mim mais uma vez fez uma boa partida, e o Felipe Anderson, que também é um cara que a gente sabe que tem sofrido com lesão, mas tem muita qualidade, tanto é que deu um super passe para o Sousa fazer o gol. Então, o meu destaque mesmo para esse jogo é a qualidade de trocas do Palmeiras. Pois é, eu acho que o ritmo do jogo acabou sendo um pouco de pré-temporada, um pouco de treino. Por quê? Porque o Palmeiras fez gol aos 5 minutos. Sim, Aí, contra um time muito fraco, você vai lá e vê o Palmeiras fazendo 1-0, você já imagina o que vai acontecer dali pra frente. É muito difícil. O Capivariano finalizou 12 vezes, mas 2 vezes no gol. Então, você pode deixar o adversário finalizar, desde que sejam finalizações, né, assim, que não sejam perigosas, que não vai levar perigo ao goleiro. De novo, não foi perfeito. Claro, eu digo, eu insisto, eu ainda acho, por exemplo, contra o São Paulo, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente desse jogo contra o São Paulo, mas contra o São Paulo eu acho que um meio de campo com Andréas e Marlon pode sofrer mais, bem mais do que sofreu, porque ainda tem buracos, ainda tem uma questão de recomposição. E, aliás, o Abel falou sobre isso na coletiva de imprensa até. Ele falou da importância que tem de o Alan voltar para marcar, de o Maurício recompor pelo meio, de próprio Vitor Roque e Flaco Lopes voltarem, porque ele tem dois meio-campistas, dois oito ali, né? Que é o Andréas e o Marlon. Então, eu entendo, gente, que sim, o Palmeiras tem questões para melhorar. Mas como disse a Isa, se você olhar no nível dos outros jogos, o Palmeiras está super bem. Assim, sim. precisa melhorar? Sim. Mas o Flamengo fez um primeiro tempo medonho contra o Madureira. Medonho. Depois melhorou, fez 3-0 e tal. Mas assim, ouvindo a torcida gritar time sem vergonha. O Exatamente. Corinthians,
como bem disse a Isa, não só da Portuguesa, mas não jogou nada contra o Atlético Paranaense e ganhou, e já tinha sofrido legal contra o São Bernardo. O Santos eu não preciso nem falar. O São Paulo pegou o Red Bull Bragantino, que aí acho que era o adversário mais difícil de time de Série A, e fez uma boa vitória. O Vasco com o Diniz sendo demitido. O Fluminense tá num bom momento, aliás, um jogo bom para quarta-feira, Palmeiras e Fluminense. Vai ser um jogo difícil, então, acho. Contra o... A média tá de boa, Isa, é o que você meio que falou, né? Exatamente, Danilo. Eu acho que tá na conta, sabe? E até porque a gente tem que entender também que tem momentos de rotações diferentes dos jogadores mesmo, sabe? Os jogadores ali dentro de campo, eles entendem qual é a necessidade de você entrar mais forte numa dividida, de você sentir mais jogo. Quando é um clássico, é diferente. Agora, o Palmeiras, não que, lógico, o Palmeiras teria que ter atenção durante todo o jogo, ainda mais pensando que era um jogo eliminatório. Mas você faz 1-0 com 5 minutos. Você consegue administrar a partida, né? E foi o que o Palmeiras fez. Deu espaço, é verdade. Nossa, contra um time mais organizado, pode sofrer, mas aí vai do treinador também entender qual é a necessidade do time, por exemplo, contra um São Paulo, que aí sim eu acho que é uma equipe, tirando o Palmeiras, né? É uma equipe que eu vejo evolução. O São Paulo tem crescido de produção. O São Paulo tem ido bem nos últimos jogos, então não vai ser um jogo fácil. Mas aí a gente pode discutir as possibilidades. Será que vale a pena, talvez, pensar num esquema diferente para proteger mais o meio-campo? Eu não acho um grande absurdo, por exemplo, entrar com 3 zagueiros contra o São Paulo, pensando que o Fux pode ser aquele cara meio híbrido, né? De jogar como zagueiro, mas que recompõe, que pode fazer ali a função do 5. Lógico, eu teria que pensar quem sairia aí desse time, mas não é um absurdo. Então, assim, o Palmeiras hoje permite ao treinador trabalhar com as peças que ele tem, porque tem peças boas. Claro, seria o ideal ter mais um zagueiro, um camisa 5, seria o ideal. Mas ele tem opções dentro do elenco dele. E, enfim, acho que esse jogo contra o Capivariano é aquilo. Fez o que precisava fazer. Tá ótimo. Pois é. E o Eduardo Eretiano mandou aqui. Teremos 2 ótimos testes nesta semana. Fluminense e São Paulo, ótimos testes para avaliarmos esse meio-campo e nossa lateral direita. Eu também concordo. Antes eu vou aproveitar aqui só para... Enquanto a galera vai deixando o like, para não ficar pedindo, gente, já entra, deixa o like, tá? Entra, deixa o like. Pronto. Eu vou ler os 2 superchats primeiro aqui, os 2 que chegaram aqui. E já vou lendo os outros superchats que vão chegando também. O Geibril mandou aqui. A Lusa tem a mesma maldição do Vasco em competição. Rapaz... A Lusa... bom, mas pra falar bem a verdade, Isa, tava tão na cara, mas tão na cara que o Corinthians ia fazer aquele gol, ia passar nos pênaltis, que é um negócio assim, nossa, tava um absurdo de óbvio. Tava até e o Thiago... A Portuguesa perdeu pode muito falar, gol, né? Perdeu muito gol, e assim... Aí a gente trabalha com isso, né? O storytelling estava se criando ali... e o time do povo, o sofrimento, a batalha do Canindé. E essas coisas aí que a gente tá se acostumando a ouvir nos últimos tempos, porque o nível de exigência lá no Parque São Jorge não tem sido tão alto. Também porque tem atuais 3 taças na estante, né? Então também isso, obviamente, que pesa no ânimo do torcedor. Então é óbvio que isso pesa. O Thiago Compra e Venda mandou aí. Boa tarde, Lavieri. Boa tarde, Isabela. O Palmeiras está evoluindo aos pouquinhos. Estou animado com Arias e Felipe Anderson. Maurício segue abaixo. O time deixa espaços por não ter um volante. E aí, já entrando um pouquinho nessa questão do jogo do Palmeiras e do São Paulo, Isa, a minha visão é a seguinte. O São Paulo tem bons zagueiros. Eu acho que a linha de 3 do São Paulo é legal. Mas o principal hoje do São Paulo é você ter ali um Marcos Antônio jogando muita bola, obviamente, e o Danielzinho, que é um jogador que o São Paulo trouxe do Mirassol e que encaixou. Os 2 que jogam no meio de campo. O meio de campo do São Paulo tá bem, tá funcionando bem. Dependendo de se tiver o Lucas chegando ali de trás, funcionando, enfim, pode também ajudar. Eu acho que o Palmeiras jogar com o Marlon e com o Andréas, de novo, a gente vai ter esse debate. Eu acho que pode ter um pouquinho de exposição, porque foi o que o Palmeiras mostrou nas últimas partidas. Qual a sua avaliação desse confronto
Palmeiras e São Paulo. Eu sei que tem o Fluminense no meio, mas vamos aproveitar a quentura, que aliás decidiu agora, né? Domingo, 8h30, Palmeiras e São Paulo em Barueri. Vamos aproveitar que saiu aí agora há pouco essa tabela e tal, para já falar um pouquinho desse Palmeiras e São Paulo. O que você analisa desse duelo do meio de campo, Isa? É algo que te preocupa ou não te preocupa tanto? Não, eu acho que preocupa sim, porque é aquilo, os dois são jogadores excelentes, mas a principal qualidade dos dois não é a marcação, né? São jogadores que dão muita qualidade de passe ao meio de campo, que são criativos, que conseguem encontrar jogadas, mas eu acho que o Palmeiras fica muito exposto com os dois e sem um cara mais de proteção no meio campo mesmo. Então, talvez para esse jogo contra o São Paulo seja interessante pensar numa formação um pouco diferente. Não sei se você acha uma loucura, Danilo, mas às vezes até tirar o próprio Maurício, deixar o Marlon e o Andréas, né? E aí o Andréas um pouco mais trabalhando nessa parte criativa mesmo. E talvez colocar 3 zagueiros, Evangelista, não sei. Que o Evangelista também não é esse cara, né? Super de marcação. O Palmeiras tem essa deficiência, seria o Emiliano, mas o Emiliano, infelizmente, nas partidas que entrou, não fez bons jogos, né? Então, talvez, enfim, pensar em alternativas. Eu não acho ruim essa alternativa de usar aí 3 zagueiros, pensando no fluxo um pouquinho mais adiantado na fase de ataque. Mas é algo que, com certeza, o Abel Ferreira vai pensar, assim, eu acho, pelo menos, né? Pois é. E aí entra um pouco disso do que o Abel falou na coletiva, né? O Abel na coletiva, ele cita essa questão de como ele tem que, entre aspas, né, remendar ali a marcação por ter Andréas e Marlon. Ele fala, olha, é muito importante o Vitor Roque, o Flaco Lopes voltarem para marcar, quando eu tenho o Alan, quando eu tenho o Maurício, agora com o Arias, ele até citou, olha, para colocar por dentro o Alan, eu teria que, de repente, tirar o Flaco ou o Vitor Roque. E outra, quando eu já avisei para eles, quando eles desistirem de marcar lá na frente, eles saem do jogo. E vamos lembrar, recentemente, o Vitor Roque saiu de biquinho num lance ali em que talvez ele tenha mostrado um pouco menos de disposição para recuperar, para correr e tal. E o Abel não quis nem saber, tirou o Vitor Roque do jogo contra o Corinthians, colocou o Luigi, acabou dando certo, né? Porque o resultado um resultado manda tudo no futebol. Mas é uma questão que o Abel fica de olho. Então, assim, eu ainda insisto, eu acho que o Palmeiras deveria contratar um camisa 5. Mas faz muito tempo já que a análise da diretoria é que dava para esperar para ter esse camisa 5 apenas no meio do ano. O que a diretoria dizia que não, mas aparentemente está mudando de ideia, a senhora Isa Labate, é de buscar o zagueiro, né? Aparentemente estão satisfeitos com os que tem agora e vão tentar buscar o zagueiro no meio do ano, porque ficou difícil o Nino. Olha, tudo que eu ouço, e aí eu ouço lá no Rio de Janeiro, não é nem aqui em São Paulo, no Palmeiras, com as pessoas que trabalham no Fluminense, é que o Nino não larga a mão do acordo verbal que teria com o Fluminense. Então, não sei não, Isa, o que você acha dessa questão? 5 no meio do ano, zagueiro só no meio do ano? Eu também, assim, eu gostaria de entender um pouco melhor essa questão, essa fissura com o Nino. Porque, assim, eu gosto muito do Nino, acho que ele viria e cairia muito bem ao Palmeiras, mas não tem só o Nino, né? Eu acho que faz parte do trabalho aí da direção, do scout, de encontrar alternativas, e eu acho que o Palmeiras sim precisava de um bom zagueiro, ainda mais pensando num calendário longo, né? Tudo bem, o Murilo voltou a fazer bons jogos, mas você tem aí muita competição acontecendo ao mesmo tempo. Até a Copa do Mundo, a gente já vai ter metade do Campeonato Brasileiro cumprido, né? Então, assim, essa coisa de esperar o Nino, não sei, ou a diretoria tem realmente uma carta na manga muito boa, assim, entendendo que o Nino vai realmente vir ao Palmeiras. Agora é isso, assim, eu também, né, já escutei que o Nino realmente teria uma preferência por voltar ao Fluminense, né, onde ele foi muito feliz e fez história. Agora, enfim, eu acho que o Palmeiras deveria ter aproveitado essa janela para trazer uma peça de reposição para a zaga, porque acho que o sistema ofensivo do Palmeiras não há o que reclamar.
tem muitas peças, né? Tem peças excelentes, peças de peso, mas eu acho que do camisa 5 para trás aí precisava realmente de reposição. E, enfim, vamos ver se realmente vem o Nino ou não, mas para mim teria que ter alguém, mesmo não sendo o Nino. E é o que eu falo, assim, significa que sem esses jogadores o Palmeiras vai perder tudo? Não. Mas é um risco assumir isso até o meio do ano, porque a janela vai fechar agora, dia 2, 3 de março, né? Uhum. E depois só abre no meio do ano. Aí não adianta chorar, não adianta nada. Jogador só pode ser registrado, a não ser que estiver livre no mercado, que é uma condição muito rara, só pode ser registrado depois da janela. Então, assim, eu sei que pode dar certo, mas para mim é um risco complicado. Eu tenho mais algum super. Só para Pode falar, terminar, pode mas falar. assim, é um risco até porque futebol você tem que lidar com o imprevisto, né? Então, você não sabe se algum jogador vai se lesionar, por exemplo. E aí, vamos supor. Suspenso. Exato, mas assim, suspenso, beleza, é ruim, mas é uma situação ali que você consegue, em um jogo ali, né, se garantir. Mas vamos supor que um dos zagueiros titulares esteja lesionado. Vai, o Gustavo Gomes se lesiona aí e fica 3 meses fora. E aí o Murilo acaba suspenso. E aí você tem um clássico pela frente. Você não tem peça de reposição, né? Então, eu acho que principalmente por isso, assim, o Palmeiras precisava ter trazido um zagueiro. Eu concordo muito, muito com você, mas muito mesmo. Aí vai pôr o Benedetti, Então, vai improvisar o Emiliano Martinez. Eu acho que é bem, bem complicado. Bem complicado.